noite. Olha ela aí! Ei, Fanny! Tudo bem? Tudo bem com você? Tô bem, tá dando pra ficar legal? Tá, eu tô meio distante o seu áudio. Tá, é que eu tô de fone. Não sei se é por causa disso. Será? Vê se Você tá me melhorou. ouvindo? Você tá me ouvindo direitinho? Não, eu acho que tava melhor de fone. Eu acho que agora ficou mais distante. Ficou mais distante. Vou tirar o fone então. Vamos ver agora. Agora ficou bom. Agora ficou Ficou ótimo. bom? Ah, então tá. É assim, Ajustes menina, na internet técnicos. a gente tá a mercê. Mas, ô Fanny, antes que a galera vá entrando aí, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu sou, tipo, totalmente a parte do nosso assunto. Tá. Enquanto a turma vai entrando. Menina, eu vi que você mudou o seu cabelo completamente. Mudei. Você viu? Vi, eu sou doida pra poder fazer uns treinos no meu cabelo, mas eu morro de medo. Então, antigamente eu era bem loira. E aí eu fiz a cirurgia bariátrica, né? Em 2019. Aí eu pintei ele todo de preto, porque ia ficar fraco, então não ia dar pra ficar fazendo aquelas química pesada. E aí o ano passado, no meio do ano, eu resolvi mudar. Eu falei, ai meu Deus, ele tava natural, já fazia uns 2 anos. Aí eu resolvi mudar. Aí só que eu não clareei muito, não deixei abrir muito. Eu fiz aquele moreno iluminado. Aí eu fiquei 6 meses. Depois de 6 meses, aí eu fui e clareei mais. Aí deu tudo certo. Mas, menina, tipo, não dá um impactozão assim, Dá, não, quando você. dá. Muito. Principalmente de quando eu tirei totalmente o preto e dei só o moreno iluminado. Nossa, na hora que eu me olhei, era outra pessoa. Meu cabelo até parece que ficou maior, ficou mais cheio. Todo mundo achou que eu tinha colocado aplique quando eu fiz o moreno iluminado. De tanta diferença que dá, E assim. tanta diferença que dá. Menina, eu tô aqui namorando, a gente fica olhando e É, eu também tal. fiquei assim, na hora que eu fui fazer, eu ainda fiquei. Será que eu faço? Será que eu não faço? É uma dor no coração, mas eu fiz, não me arrependo. Ficou maravilhosa, não tem como arrepender, não. Obrigada. Gente, a gente estava aqui num papo enquanto vocês estavam entrando aí, mas sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Quem tiver aquela perguntinha maravilhosa, manda nesse balãozinho que tem uma interrogação aqui, que às vezes as mensagens vão subindo e a gente não vê. Se tiver algum aí deslize de comunicação, áudio, vídeo, vocês avisam a gente que a gente vai ajustando tudo direitinho aqui, tá? Ô, Fanny, Diga. perguntinha que eu faço para todo mundo que vem aqui no Motocast e que eu acho que assim tira um sentimento muito diferente lá de dentro da gente, que é como que a moto entrou na sua vida, como que tudo isso começou. Foi através de algum trabalho que você precisava se deslocar, veio de família? Conta um pouquinho desse lado inicial aí da Fanny pra gente. Então, é de família. Minha mãe e meu pai, eles organizavam já os campeonatos, os eventos, né, de motos de wheeling. Então, eu sempre, desde pequena, estava presente nos eventos. Tava sempre andando na garupa dos meninos, tudo, eles fazendo as manobras lá junto. Tem uns que eu chamo até hoje de tio, né, porque eu era pequenininha naquela época. E aí, quando eu tinha 7 anos, eu tava no tanque da moto, aí um desses meus tios foi fazer uma manobra, que é o RL. Na hora que ele voltou, eu levantei e bati o cox no tanque da moto. Aí eu falei assim, eu não ando com mais ninguém. Eu Falei, vou só comigo mesmo. eu falei, não, agora eu vou andar sozinha. E aí eu tinha um buguinho e tinha um filhinho de um piloto que veio pra cá, que antigamente aqui em Itanhaém tinha espaço pra poder andar. Hoje em dia não tem mais, eu sofro com essa parte, mas depois a gente chega lá. E nessa época aqui tinha bastante espaço de treino aqui na cidade, tinha muitos eventos aqui. E aí tinha o filho de um piloto que ele tinha uma motinho. Ele veio pra cá e eu fiz a troca com ele. Eu tinha um bug kart
que naquela época era muito caro, e troquei por essa motinha. E aí foi quando eu comecei a andar de moto. Eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Menina muito nova, hein? Muito nova. Só que aí eu andava com o pessoal na garupa, né? Mas assim, eu acelerava já sozinha. Eles só iam comigo pra poder, né, guiar. Mas eu já andava sozinha já. E é engraçado essa questão de vir de família, assim, porque, cara, tipo, a gente vê uma realidade das pessoas terem um conceito muito perigoso de moto, né, Sim, Elfane? sim, muito. Mas aí foi que nem eu falei, como já era de família, já meu pai e minha mãe já mexiam com isso, então eu tava sempre presente nos eventos. Então foi criando aquela paixão, aquele negócio todo, não tem como, né? Não, não. E assim, acaba sendo natural também não ter essa visão de perigo. Quando se Sim, constrói desde novinho, até mesmo a forma de pilotar se torna mais segura. sim. Ô, Fanny, e conta pra gente assim, como é que foi o desenvolver dessa história até você chegar a realmente pilotar a sua moto? Você falar assim, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e vou meter bronca. Então, aí eu comecei a andar nessa motinha, depois ela começou a dar uns problemas, ela pegou fogo. Meu Deus! Motinha e ficou um tempo parada. E aí depois disso eu parei e fui pra dança. Fui pra parte de dança. Quando eu tinha de 12 para 13 anos, mais ou menos, eu tinha um irmão de consideração e ele andava também. E ele chegou a falecer. Foi um acidente de carro, nada a ver com moto. E aí a moto e o carro dele ficou comigo. Nesse período, como aqui tinha os treinos e minha mãe era responsável por essas coisas, os meninos pediram, né, se eles poderiam treinar. Como tava meio recente, ela tava meio assim, ela falou que não tava, né, no clima para poder ir lá, porque precisava estar alguém presente nesse treino, nesse espaço de treino. Só que aí me deu aquele estralo. Eu falei, a moto tá parada, eu quero aprender. Porque até então eu só tinha andado na mini moto, que não tem nada a ver com moto normal. Sim. Né? Então, assim, ela tem uma coroa maior para poder dar mais torque na moto. Então, tipo assim, se você soltar de uma vez, ela é mais forte. Então, eu tive que aprender tudo isso, né? Porque eu também não sabia andar de moto. Eu já fui querer começar já para empinar. Então, já tinha 13 para 14 anos. Fomos lá nesse espaço. Eu falei assim, como que faz para andar, né? Porque eu não sabia nem ligar a moto. Aí liguei a moto, aí eles falaram assim, ó, você vai apertar a embreagem, vai fazendo devagarzinho e vai acelerando. Sai de boa, porque a gente tem mais ou menos a noção, como andava de motinha, né? Então já dava pra ter noção mais ou menos. E aí eu dei umas 2, 3 voltas e já quis aprender a empinar. E aí, já nesse mesmo treino, já fui pegando mais ou menos o jeito de como fazia pra levantar a moto. Com 3 treinos, mais ou menos, eu já tava levantando assim, um dedinho do chão. Mas já tava já no caminho. Tava toda. Ah, eu estou empinando. Não, foi bem isso. Levantou um dedo, nossa, eu tô empinando. Ô, Fã, você comentou o esporte que te atraiu. Eu queria que você contasse também um pouquinho antes de você desenvolver o enrolar da sua história, porque muita gente não conhece o esporte. Então, eu queria que você trouxesse esse outro lado, o que é, como que, né, como que você faz para você se inserir nesse meio. Conta um pouquinho pra gente do esporte em si. Tá, bom. O esporte se chama wheeling, que é manobras radicais com moto, né? Muita gente conhece como grau. Porém, assim, o wheeling, diferente do grau que eles falam, o nosso são várias manobras que engloba. Então, tem o wheeling e tem o stunt. São duas modalidades dentro desse esporte. O grau que o pessoal fala, geralmente é os meninos que dá só aquele grau reto. Alguns ainda fecham o zerinho, mas é aqueles com a moto mais original. O nosso não, nossas motos são preparadas, a gente tem que treinar em local apropriado, fechado, liberado pela prefeitura, polícia, entre outras coisas. Então, assim, o Sport Wheeling, ele tem os campeonatos, né? Inclusive, agora em fevereiro já vai ter o Paulista, em São Bernardo. E aí, são manobras que você vai fazendo, vai somando a pontuação para ver quem vai ser o vencedor. Então, assim, são várias manobras que o pessoal vai fazendo nesse campeonato
para poder chegar lá na pontuação e ganhar. Então, assim, são várias manobras dentro do wheeling. Então, o grau é só o grau reto que o pessoal dá. O wheeling já são várias manobras. Wheeling stunt. São várias manobras dentro dessa modalidade. Talvez não tenha a ver uma coisa com a outra, porque um é um esporte autorizado e o outro é uma prática feita de forma meio que irresponsável, digamos assim, né? Isso. Aí é o que a gente explica também. Existe o grau de rua, né, que o pessoal fala. Mas assim, tem aqueles que são grau de rua com a moto original porque eles não têm uma condição de poder preparar sua moto porque a preparação é muito cara. Só que eles gostam do esporte, eles respeitam as regras, as leis de trânsito. E tem aqueles que infelizmente gostam mesmo de bagunçar. Então assim, o grau de rua ele tem também dois lados. Uhum. É bom, eu achei ótimo você deixar isso claro, porque a gente não tem conhecimento sobre as coisas, então gera um preconceito em cima daquilo, né? Então, Sim, é o que eu sempre tento deixar claro, sempre que o pessoal me faz as lives comigo e pergunta, né? Ah, mas e o grau de rua? Você é contra? Eu falo, não, gente, eu sou contra quem gosta de bagunçar na rua, mas contra o grau de rua, não, porque assim, são os meninos que não têm mesmo, né, aquela oportunidade de ter uma moto preparada só para fazer aquilo. Então, assim, são duas coisas bem diferentes mesmo. seria tipo a vertente de você poder fazer como se fosse um track day e a pessoa que não tem condição de fazer um track day. Isso, exato. É isso mesmo. Entendi. E assim, o que seria, tipo, o que categoriza a manobra de wheeling mesmo? Então, assim, as manobras de wheeling são assim, você empinar sentado na moto, empinar em pé, que a gente chama de churrasqueira, tem um suporte atrás. Você coloca o pé atrás, é empinar em pé. Aí tem a manobra que solta uma mão, tem a manobra que solta outra, as duas mãos. Aí você solta um pé, solta o outro. Então, assim, são, infinidade de manobras. E cada vez que tá passando, tá vindo manobra nova. Que lá fora, né, o pessoal lá fora, tem os pilotos gringos, que eles fazem lá e aí aqui a gente começa a fazer também. Então tem muita manobra com nome muito difícil até da gente falar Sim, aqui. sim. Porque então é originário de onde, o Lá Fanny? de fora mesmo. Entendi. E aos poucos o brasileiro foi gostando do esporte e foi trazendo para cá. Isso, foi trazendo pra cá. E graças a Deus, assim, tá um pouco ainda difícil, piorou um pouco depois da pandemia. Em questão de espaços, de treino, tudo, porque como o pessoal já via como grau, né, esse negócio do pessoal bagunçar na rua, o que aconteceu? Quando teve a pandemia, teve que parar tudo. Então as prefeituras aproveitaram esse período para tipo tirar esses espaços que eles tinham liberado, porque estava gerando muita polêmica, muita bagunça. Então, assim, hoje, que nem tem o campeonato que vai rolar agora, que é o Campeonato Paulista, lá em São Bernardo, que é na Escola do Grau, que é uma escola também de grau. Eles alugam esse espaço por mês para poder fazer os treinos, dar as aulas e poder agora fazer o campeonato, porque também não está conseguindo espaço para fazer o campeonato. Um evento fechado, tudo certinho, com gradil, tudo regularizado, mas está difícil. Ô, Fanny, e como a gente tem outros campeonatos que tem várias categorias e vários tamanhos de moto, o Willing não tem essa oportunidade de ter várias categorias ali para. Não, tem várias categorias, separado por categoria. Tem a categoria amador, que são aqueles pilotos que estão iniciando, né? E aí ele vai lá para andar, ele é julgado para ver se ele é mesmo amador ou não. Se ele fizer uma manobra ou outra que já classifica ele como profissional, ele vai andar como profissional. E aí tem as categorias de moto de baixa cilindrada, que é as 250, 300. Tem a Street, que é moto de... Como que eu vou te explicar? As motos trail, que é Lander, Falco, essas motos. E aí a Pro Motor, que é as motos de alta cilindrada, a partir de 600 cilindradas. Aí então é separado assim por essas categorias. Aí tem categoria infantil, tem categoria de borrachão também, Ai, que que é legal, aquela que gente. fica o pneu. Isso. Ó, sou leigo no assunto, mas vai uma pergunta: como é avaliada as pontuações do grau? Então, as pontuações são assim. Antigamente era uma forma, mas hoje eles adaptaram, né? Você tem que completar a manobra
sem colocar o pé no chão. Se você colocar o pé no chão, aí tira meio ponto. Então ele vai te julgar. Você fez uma manobra de 0 a 10, ele vai julgar aquela manobra. Então, assim, cada manobra é colocada de 0 a 10. E aí tem os juízes que eles vão lá colocando a agressividade, a acrobacia, o grau, RL, o drift, que é só fazer aquele fritão de pneu, né, deslizando, e tem o borrachão. Então essas são mais ou menos a pontuação que eles vão classificando lá na ficha. Entendi. Fanny, e você que já tem mais tempo de experiência, o que que você acha que é mais difícil nesse percorrer do tempo aí que você foi adquirindo sua experiência? O que que é mais difícil ali naquele momento que você está fazendo sua apresentação? Olha, eu vou te falar assim, pra gente é muito difícil às vezes o espaço que a gente pega para poder andar. Porque assim, querendo ou não, eu agora eu tive que pegar uma moto menor para mim poder ir andar nesses locais que são mais reduzidos. Porque eu ando de 600 cilindradas, né? Eu andava com uma XJ6. Agora eu tive que pegar uma Twister 250 porque tem espaço que é muito pequeno e tem muito buraco. Então a gente tem que se adaptar ao solo. Querendo ou não, isso prejudica bastante da gente poder se acidentar, então aí cada vez vai reduzindo mais. Eu acho assim que o mais difícil da gente poder fazer mesmo quando chega em um local é o espaço que a gente pega. Entendi. Cara, eu tô assim, eu tô um monte de pergunta, é porque assim, realmente eu não conheço o esporte, eu tô vendo que tem um monte de gente aqui que não Não, conhece também. tem bastante gente, foi que nem a gente tava conversando, né, desde o início. O pessoal conhece só como grau, a bagunça. Mas não, ele é um esporte. Então, fique à vontade, pode perguntar tudo que você quiser. Não, e eu tô muito legal, porque assim, às vezes a gente não conhece, a gente não tem essa noção, é igual a gente fala, né? A gente que gosta de moto e a gente que gosta de moto de alta cilindrada, de baixa cilindrada, o que a gente que é viajante, a gente preza muito pela segurança, porque a gente sempre no trânsito ou em qualquer lugar que a gente esteja, a gente é o mais Sim. vulnerável, né, Fanny? Aham. Então, quando você vê um lado que liga segurança, responsabilidade, realmente a habilidade do piloto, isso gera um gás diferente, Sim. né? Isso gera uma curiosidade, uma admiração diferente. Ai, gente, a galera tá gostando. É, eu tô vendo aqui. E concordou com você aqui com a questão do espaço, ô É Fanny, o Tatão, ele é piloto, um amigão meu. Voltou. Aí, eu menina, tava lendo os comentários aqui e saiu. nossa, quando a gente estava na empolgação aqui, É. cortou a gente. Então, o Tatão, ele é um piloto. Então, ele até treina lá em São Bernardo também. É um amigão meu. Não, eu achei muito legal que a galera tá interagindo muito nesse sentido que você tá falando e trazendo esse lado do conhecimento mesmo. Sim. Porque é muito pouco divulgado, Fanny. Por que você acha que não tem esse movimento de divulgação do esporte? Então, é aquela questão. Por conta desses meninos que gostam da bagunça, acaba prejudicando a gente. Tanto quanto na parte desse esporte, da gente poder arrumar espaço para treinar, espaço para realizar esses eventos, quanto para patrocinador. Sim. Então prejudica bastante, bastante mesmo. É que tudo é imagem, né? Então, assim, se você tá Sim, vinculado a uma coisa que vai te trazer uma certa forma de sujar a imagem ali, ninguém quer. ninguém quer. Foi que nem eu falei, eu, graças a Deus, eu tenho meus patrocinadores. Alguns, desde quando eu comecei, já desde quando eu iniciei, estão até hoje comigo. E tem a maioria das minhas parcerias tem mais de 5 anos. Tem algumas recentes, mas assim, já renovei contrato. E eles entendem esse lado, porque eu sempre tento mostrar essa parte do nosso esporte. Porque tem a parte da bagunça, tem, mas eu sempre tento levar essa parte do esporte, que é uma coisa séria, da gente apresentar os projetos, né, para eles poderem entender. Porque realmente tem muita empresa que a cabeça é fechada. Tem muita, muita empresa, muita empresa. Não, e assim, é muito legal isso, porque às vezes a galera. É claro que tipo, tem que ser explicado dessa forma e tem que ser exposto dessa forma. O certo, na verdade, era expor dessa forma. Porque quando se vê um MotoGP lá e o cara empina a moto, é lindo, Sim, não é?
Quando você vê Sim. um cara de motocross pulando alguma rampa lá, é lindo você ver o cara numa roda só. Então eu acho que tipo tem que ser divulgado o porquê essa manobra é feita assim, o que ela traz de benefício pro piloto. E assim, é claro que não tem o lado positivo da rua nesse Sim. sentido de segurança, né? É isso, é o que mais se fala, mas no lado piloto, no lado profissional, no lado esporte, tem importância. E quando você usar isso de forma positiva para você, você tiver noção, você tiver maldade ali de usar aquilo numa trilha que você estiver fazendo, pode te ajudar. Então, eu dava aula aqui em Itanhaém, né? Teve até três senhores que eles já tinham mais de 50 anos, eles tinham a 1250. Eles vieram fazer aula aqui comigo, eles eram de São Paulo, do interior, veio fazer aula aqui comigo em Itanhaém, porque eles estavam com medo de quando eles estavam rodando lá em São Paulo, no centro de São Paulo, que eles sempre iam, de parar no farol e ser roubado. Assim, porque, né, lá em São Paulo, você tem que andar com o olho na frente, atrás, nas costas, tudo quanto é lugar. Então eles ficavam com medo de dar aquela arrancada, né, e a moto empinar. E eles vieram fazer aula comigo exatamente por essa questão de às vezes a moto levantar e eles ficarem com medo, né, e cair. Então, assim, querendo ou não, o grau ele ajuda bastante, se você pegar a noção, para várias coisas, para várias situações. Mas, né, Não é ainda, o pessoal ainda tem que abrir a mente. sim, sim. Não, é assim, é muito bom trazer aqui esse tipo de coisa, porque a gente abre para as pessoas começarem a terem um pensamento diferente, né, Fanny? Sim. Para elas realmente ficarem o que, que é aquilo ali em um momento adequado. Então, assim, quando você vai numa apresentação lá no Beto Carreiro, é lindo isso, aquilo, aquilo Sim. outro. Então, assim, E tem, foi que nem eu falei, tem hoje em dia as escolas, né? Que ensinam você a empinar com mais segurança. Então tem um carrinho preparado, coloca uma moto lá. A única coisa que pode acontecer é você escorregar da moto e cair de bunda. Fora isso, a moto não cai pro lado, não cai em cima de você. Então hoje tem várias. Como que eu vou te dizer? Hoje ficou mais fácil de você ainda aprender a empinar. Tem muita gente que vai fazer aula não para empinar na rua, mas para pegar ali como que é a moto, sentir como que é a moto, para sim, poder sim. pegar toda a malícia da moto. Eu acho que o Tatão acabou de falar isso aí, ó, no comentário, pegar a malícia da moto. Foi. Foi, exatamente. E é o que a gente tá falando, né, Fanny? Quando, tipo, você entende o contexto da moto, o pessoal acha que, ah, não, a moto tem até um meme aí, uma brincadeirinha, é tipo, aqui é acelerador, aqui é embreagem, aqui é o freio. Uhum. Cara, tipo, não Não é isso. Não é é isso. isso. São várias coisas, né, englobadas ali. Aí quando você se apega mesmo assim, você consegue, né, tá em sincronia ali com a moto, você conhece tudo, você se sente até mais livre ainda, né? Sim, claro. E outra, você vai saber, gente, tudo que você traz de conhecimento, você muda a chavinha ali e traz Sim. muito mais segurança na sua pilotagem, na sua dirigibilidade. Então, assim, você acha que os caras puxam drift ali com o carro por quê? É à toa? Não, tem um Não. motivo. Lógico, Sim. a gente volta aquele negócio. Você não vai puxar um drift na rua, na Então, Corvo Branco. exato. É o que eu sempre falo. Até pro pessoal que fazia aula comigo, as pessoas que querem aprender, eu falo assim, gente, vocês querem aprender? Legal. Vai fazer a aula lá numa escolinha? Beleza, mas não faça isso na rua. Não é porque você aprendeu que você vai fazer isso na rua, porque aí você vai estar prejudicando a gente, que é do esporte. Eu, Então, Ô, Fanny, às vezes a galera não lembra o seguinte, não é a sua capacidade, não é que você não é capaz, é porque na rua a gente tem 1 milhão de adversidades que pode sim, estar acontecendo foi o que eu falei, na rua não é nem por você, são os outros. muito mais os outros do que a gente. Então, Porque assim, a gente... até mesmo pilotar normal no dia a dia, você tem que olhar pelos outros, além de você. Exatamente, exatamente. Ó, o Teló perguntou aqui. Minha moto tem controle de tração. Acredito que isso pode moderar ela para não levantar. Para praticar, teria que desligar ele? Sim, teria que desligar.
Eu fui para Manaus e eu peguei a Desert X. Eu tive que desligar tudo da moto. Eu tive que desligar tudo. Aí quando eu fui devolver na concessionária, eu falei assim pro gerente, olha, depois você vê aí, porque também tava tudo em inglês, né? Falei assim, olha, depois você vê aí, porque eu mexi na moto inteira, desconfigurei tudo pra eu poder empinar a moto. Ele, não, tudo bem, mas tem que desligar. ABS também, se a moto tiver ABS, tem que desligar. Porque acontece, vamos supor, você tá lá, né? Local fechado, gente, pelo amor de Deus, tudo certinho, liberado com a sua moto e ela tem o ABS, na hora que você empinar, a roda da frente vai frear. Quando você frear, a de trás. Na hora que descer, se ela tiver freada, o que vai acontecer? Ela vai deslizar, aí você cai. Então tem que estar desligado tudo. Olha isso, gente. Porque o ABS você freia, freia as duas junto. Então, se na hora que você descer ela estiver freada, ela vai pegar no chão e vai derrapar e você cai. E assim, sem ensinar muito, mas uma breve explicação. Quando você está empinando, Fanny, tipo, para você manter o controle, freio da frente, freio de trás, como é que é? Não, quando tá empinando, em algumas motos que nem na nossa, que é preparada, a gente usa mais o freio e a gente tem uma aceleração auxiliar, que a gente acelera a moto, né, numa borboletinha e ela fica mais acelerada. Então, ali, algumas vezes dá uma cortadinha na embreagem e usa bastante freio traseiro. Menina, né? Mas deve ser uma delícia também, né? Mas olha, para você conciliar tudo isso, menina, porque ainda tem o freio traseiro, que é na mão, junto com a embreagem. Pois é, a moto modificada para uma moto comum, você sente muita diferença quando você vai fazer, ô Fanny? Muita, muita diferença. É assim, na verdade a gente acostuma, né? A gente já sabe como que é, mas para uma pessoa assim que não tá acostumada, dá uma diferença enorme. Sim, sim. Ó, daqui a pouco eu volto para essas perguntinhas técnicas aqui. Tá. Agora eu quero contar um pouquinho pra gente, Fanny, como é que foi esse desenrolar da sua história dentro do esporte e deslancha, minha filha. Não corta, não, porque eu já tô assim, interessadíssima. Então, aí foi quando eu comecei a treinar, né? Que meu irmão faleceu. Eu comecei a treinar e fui pegando o gosto. Comecei com uma CG. Depois dela, ela quebrou a roda traseira. E como ela é modificada, era o cubo de uma Trax, que tinham parado de fabricar na época já. Já não tava mais. Então aí eu não achei mais peça e tive que aposentar ela e comprei outra moto. Aí eu peguei uma 125 da Yamaha, a Factor. Factor. Tem gente que chama de Factor, Factor. Mas enfim. E aí eu fiquei com ela um bom tempo, treinando, fui desenvolvendo um pouco nela, só que também ela deu problema no freio. Aí eu tive que pegar uma Phaser 250 também, que era um pouquinho mais forte. Como a 125 é mais fraca, então eu tinha que puxar muito no braço, né? Então cansava mais. E aí eu peguei uma 250 que eu já tava, né, mais ali pegando o jeito de empinar, pegando o jeito do freio. Então aí eu peguei uma moto um pouquinho mais potente para poder fazer menos força. E aí com a Phaser foi quando eu comecei a deslanchar legal, né, nas manobras. E comecei a ir para os eventos, para os campeonatos, fazer show, tudo certinho. Participei de equipe também, nesse meu começo. Participei de equipe, a gente era contratado para fazer shows em campeonatos de motocross, de enduro. Enquanto estava lá rolando, a gente fazia o show lá na pista. E aí foi indo, depois de eu andar com a Phaser, eu peguei a Twister das novas, né, a 250. Nova assim, que agora já tem a 300, né, a 250. Twister das novas 250. E ali também eu comecei a dar mais uma desenvolvida. E isso foi 2020. 2019 para 2020, foi quando entrou a pandemia. Sim, verdade. Ô, Fanny, e o que você acha que mais te fez se desenvolver como piloto e assim, ir no esporte? Ai, meu Deus, essa pergunta é boa. Eu tô com ela matutando na cabeça, tava contando. Eu tô assim, cara, e como é que foi o desenvolver disso dentro dela mesmo? Desenvolver, sabe? Porque... Olha, eu vou te falar assim que eu ainda tô em desenvolvimento. Eu ainda tô.
Por conta foi que eu te falei, essa questão de espaço de treino pra gente é muito importante, porque assim, quanto mais você treina, mais leva à perfeição. Hoje, eu ainda não sou aquela piloto, né, que faço todas as manobras, mas assim, o pouco que eu faço, eu já consegui chegar a vários lugares, meus patrocinadores, então assim, eu ainda tô em desenvolvimento, eu espero evoluir mais ainda, porém, tem essa questão de espaços de treino pra gente. Então, assim, eu treino pouco. Às vezes eu treino mais em evento do que aqui mesmo. Na verdade, aqui não. Eu tenho que ir ou para o Guarujá, que dá mais ou menos uns 100 quilômetros, ou para São Bernardo, que dá uns 120 quilômetros mais ou menos. Então, assim, ainda tô em... É, eu ainda tô em desenvolvimento. Então, cada vez que eu consigo treinar mesmo legal, querendo ou não, é um gasto também que a gente tem. Não é barato. Também não é barato o nosso esporte. Então, assim, às vezes, quando eu consigo treinar legal, pegar um ritmo legal, eu vou evoluindo mais. Então, assim, eu tô ainda em desenvolvimento. Sim, mas é um eterno aprendizado, né, Fanny? Não, é um eterno aprendizado, foi que nem eu falei pra você. Cada ano que passa, tá vindo manobras novas. Então, assim, você tá ali aprendendo uma coisa, daqui a pouco já veio coisa nova, então você tem que estar sempre buscando melhorar. Assim, um pouco que eu tenho me inserido mais, porque eu entrei no motociclismo mais tarde, eu não entrei novinha, não. A gente é apaixonado de novo, quem é apaixonado de novo, mas pelas coisas da vida, a gente foi indo para entrar para o motociclismo mais tarde. Sim. E aí a gente vai percebendo que é um lado que o brasileiro adora a adrenalina da moto, não só no on, no off, o que seja. O brasileiro para assistir, tem uma comunidade muito forte, mas o esporte é pouco valorizado no nosso país. É muito pouco valorizado. Então, foi que nem eu falei, eu batalho muito, né, em questão da divulgação. Os meus patrocinadores, sempre quando tem eventos que eu possa arrecadar coisas dos meus patrocinadores para levar para esses eventos, para os campeonatos, tudo, o que eu posso fazer pelo esporte eu faço, porque assim, a gente precisa de mais reconhecimento. Foi que nem eu falei, a gente tem que se juntar todo mundo em prol do esporte, não para brigar entre si, né? Então a gente tem que todo mundo se juntar para a gente poder levantar. E eu falo, é difícil, é muito difícil, porque tem essa questão do grau de rua dos meninos que gostam de bagunçar na rua realmente. Então a gente tem que trabalhar legal ainda essa parte de reconhecimento do nosso esporte. Sim, sim. E Fanny, todos somos pessoas em cima da moto, mas sendo o lado feminino, você sentiu que durante esse percurso, durante essa trajetória aí, foi mais difícil em algum momento para você? Ou você foi muito bem recebida no esporte? Como é que foi esse lado aí para ti? Então, né, é aquele jeito. Por ser mulher, novinha, eu era criança praticamente ainda, né? 13, 14 anos. Foi bem difícil no começo, né? Que tem o preconceito por ser mulher, né? Achando que não ia dar certo, né? Que não ia levar a nada. Mas aí depois, quando eu comecei a pegar firme mesmo, comecei a desenvolver, fui bem acolhida. Então, mas ali no comecinho, até eu conseguir fazer algo mesmo, ainda tinha bastante preconceito. Na verdade, tem até hoje, né? Sim, sim. Quando as pessoas olham minha moto, eu falo assim que é minha, que eu que piloto. Nossa, mas você, Incomoda. Incomoda. entendeu? Então é bem difícil. Ainda até hoje ainda tem um pouquinho dessa parte, né, do pessoal é, discriminar, né? Por você ser mulher, ou por você ser muito magra, ou você ser muito gorda. Aí, antigamente eu era gordinha. Nossa, mas você consegue levantar essa moto? Aí agora eu emagreci. Nossa, como que você aguenta? Então, assim, pro Brasil, para os humanos, sempre vai ter uma coisinha ali, ó, para eles falarem. Então, não, a gente nunca agrada todo mundo, né? Eu acho que teve uma coisa que você falou que é muito real e sem mimimi. Eu não sou mimimi, a galera me conhece, a galera sabe que eu não fico levantando bandeira nenhuma. Mas eu acho que é muito real. Pra gente que é mulher, a gente sente mais isso porque a gente é mulher, basicamente, Sim. né? Mas
a gente sempre tem que provar que a gente é boa. É. O menininho de novinho lá, se ele chegou e tal, ou o adolescente, o cara, não precisa. Tipo, ele vai fazer lá o que ele sabe e acabou. Mas nós, a gente tem que sempre estar provando que a gente é capaz, que a gente faz mesmo realmente. Às vezes até as pessoas perguntam, nossa, mas é você mesmo, olha o vídeo, não é montagem? Eu falo, não, gente. A gente sempre que tem que estar provando, né? Tem esse lado. E assim, tem muito lado. Enfim, essa questão de ser mulher no esporte, eu acho que não só no esporte, né? Em cima da moto. Você subiu em cima da moto, você já tem que estar provando ali que você é uma Valentina Rossi. Exato, é isso mesmo. Ô, Fanny, mas voltando um pouquinho nas suas experiências e nas suas vivências, conta pra gente como foi quando você já se desenvolveu e você estava se sentindo bem ali, você estava vendo que era aquilo mesmo que você queria, e aí você já começou a ter um destaque ali no esporte. Então, antigamente, né, antes da pandemia, tudo tinha bastante eventos, tinha bastante campeonato, então assim, era uma coisa boa, porque quando você ia para esses eventos, para esses campeonatos, tinha lá o pessoal que quando eu ia andar, assim, o pouco que eu fazia, eu levantava a moto, o pessoal já ficava doido por ser uma mulher. Antes de começar, tinha aquela dúvida, aí depois, quando eu fazia alguma coisa, o pessoal já ficava encantado. Na verdade, é assim até hoje, né? Antes de a gente começar a andar, eles ficam naquele negócio, será? Será? E quando anda, vê, né, que realmente é. Então, assim, para mim sempre foi gratificante isso, né? A recepção do pessoal, o público, as mensagens, o que o pessoal fala. Então, todo lugar que eu chego, para mim é muito gratificante essa parte. Depois que a gente termina de andar, que termina de fazer o show, essa recepção do pessoal. Ai, que gostoso, gente. E Fanny, conta um pouquinho pra gente como é que foi depois da pandemia e até o momento que você decidiu se tornar uma moto velocidade. Então, aí também tem a questão, né? De antes da pandemia, foi quando eu fui a primeira mulher no mundo a tirar a frente da moto em competição. Me, me explica isso, Fanny. Me explica isso. Então, É. a gente tira a bengala e a roda da frente da moto. Ela fica sem nada. E aí tem um suporte, né? Que ele tem rodinhas. Tanto que é da Stunt Race, que é o melhor suporte aí que a gente tem no mercado. Mas ele tem umas rodinhas, que é para poder a moto deslizar. A gente era no campeonato, 2017, se eu não me engano, campeonato. E aí tem essa categoria, sem frente. Só que eu nunca tinha treinado, eu só andava normal, eu nunca tinha treinado. E aí tinha a categoria, os meninos falaram, não, você consegue. Eu falei assim, gente, eu não consigo, eu não treinei, eu nunca fiz. Eles, é a mesma coisa. É a mesma coisa que você faz com a roda, você vai fazer sem, a única coisa é que você não tem a roda da frente, mas é a mesma coisa. Ele não consigo. Aí tem o piloto Luquinha, que é um professorzão meu. Ele falou assim, você consegue. Hoje ele é ex-campeão aí, brasileiro, e ele falou assim, você consegue. Eu falei, eu não consigo. Ele, você consegue, vai lá. Eu falei, não vou. Ele falou, você vai. Eu falei, eu não vou. Ele, não, você vai. E aí eu fui, não tinha treinado nem nada. Comigo é assim, eu nunca treino nada. Eu nunca treino nada, eu só vou e meto de cara já. Já vou de cara lá, na cara é coragem, seja o que Deus quiser. Mas deu tudo certo. A primeira vez eu levantei a moto assim e realmente a frente fica mais leve ainda do que já é o normal. Então, assim, fica mais fácil tecnicamente. A parte ruim é na hora de parar. Pois é. Porque eu não. Então, geralmente eles param a moto para trás. Só que eu aí no nervosismo eu desço para frente, eu não consigo parar a moto para trás, eu desço ela para frente. Então o que aconteceu? A moto desceu certinho, tinha as rodinhas, ela saiu deslizando. Eu olhei assim, eu falei, nossa, que fácil, vou de novo. Aí na hora de voltar, eu fui, não, eu vou. Aí levantei, só que eu já tava nervosa, toda tremendo, saí toda torta, aí eu caí. Mas assim, tipo, o nosso tombo, é o que eu sempre falo, o nosso tombo, ele não é aquele tombo que vai te machucar. Uhum.
uns tombos, assim, bestas, porque as nossas manobras não são em alta velocidade. Então, assim, é sempre de primeirinha. A única coisa que tem velocidade é quando vai fazer o RL, mas aí já é outra coisa. Mas ali nas manobras mesmo é sempre em baixa velocidade. Então, tipo assim, vai dar um tombo que você vai dar uma raladinha, alguma coisa assim, não é nada tão grave. Mas nesse dia não aconteceu nada. E aí foi feito. Deu tudo certo. Em baixa velocidade, a gente, tipo, vê a galera fazendo às vezes na rua e pegando um impulso e fazendo, né? Em baixa velocidade, se imagina que tem que ter muito mais habilidade e tem muito mais a ver com uma técnica, com, tipo, vou só empinar a moto aqui. Não, tem que ter várias coisas englobadas. Você tem que ter equilíbrio, tem que ter a habilidade, agilidade. Você tem que ter várias coisas ali porque te cobra bastante. Ainda mais por questão de sempre ser um espaço assim reservado, sempre tem um gradil ou um lugar fechado. Então, assim, você não tem aquele espaço para você poder, né, fazer qualquer coisa. Então, assim, você tem que estar bem ali com a moto, tudo certinho, conhecer a moto, conhecer todo o jeito da moto, o freio. É uma questão ali de várias etapas. Nossa, muito legal isso, Fanny. Assim, hoje a gente tem um tempo contado, Uhum. mas você vai ter que contar muito mais coisa ainda, porque tem trem demais para perguntar, minha Não, filha. com certeza. Então, e aí, ó, uma coisa que muita gente não sabe, na pandemia, eu ainda não tinha habilitação. Quando entrou a pandemia foi quando eu fui tirar minha habilitação. Por que que acontecia? Eu era piloto de wheeling, só ia para os eventos. Então eu não precisava ter habilitação, porque na época ainda tinha um ônibus, então a gente ia de ônibus, meu pai e minha mãe sempre foram junto. Então eles dirigiam, eu não precisava. Quando entrou a pandemia, eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Tinha meus patrocinadores, eu precisava fazer alguma coisa. E aí foi quando eu tirei a habilitação, na pandemia. E aí depois disso foi quando eu comecei a andar mais, sair mais na rua, fazer os rolezinhos de moto na rua, comprei minha moto de rua. E comecei a andar de 600 cilindrada, né? Troquei de moto, peguei uma moto um pouquinho maior. Querendo ou não, chama atenção, né? Moto maior, com mulher em cima, o pessoal gosta. Porém, é aquilo que eu te falei, sem espaço de treino a gente acaba não evoluindo, então às vezes tem que regredir um pouco para evoluir, para depois a gente continuar. E aí, agora, peguei a moto pequena de novo, tô treinando e eu tava fazendo show no Superbike. Eu fui convidada, né, a fazer o show no Superbike, já tinha 2 anos. Fez agora em 2023. Já fazia 2 anos que eu fazia o show no Superbike. E aí, o ano passado, 2023, eles convidaram a gente a ir para fora também, que é eu e mais 2 pilotos, que é o Geide e o Darlan. Eles convidaram a gente para ir para fora também fazer os shows. Na antepenúltima etapa, a equipe Baterias Pioneiro Moto New Motors me convidou para correr. Falei assim, gente, eu nunca fiz um track day na minha vida. Eu sei andar de moto na rua, mas é assim, né? Andar na rua. Eu nunca fiz um track day, nem nada. A gente tá vendo, você não vai precisar arcar com nada. Você só vai andar. A moto a gente vai arrumar, tudo bonitinho. Eu falei assim, ai meu Deus. Então tá, né? E fazer. Eu falei, vamos lá. Na penúltima etapa, porque a última ia ser Interlagos, foi em Londrina. Isso, eu tava lá em Londrina. Londrina não, Cascavel. De Cascavel eu fui pro Uruguai, que foi o meu primeiro show internacional. E aí eu fiquei 15 dias lá. Quando eu voltei, eu já voltei pro Superbike. Eu cheguei lá, a moto já tava tudo certo. Fui busquei a moto na quarta-feira. Quinta-feira começava o Superbike. Eu falei assim, gente, não fiz um track day, não fiz nada, só precisei correr atrás de pneu, né? Que pneu a gente tem que comprar. Então aí tem o pessoal lá de Manaus, a loja Rally Motos, os meninos de lá, que são uns amigão. Tanto que eles vieram para poder assistir a minha corrida, além de me ajudar. Eles vieram lá de Manaus só para assistir a corrida. Eu falei assim, gente, vocês não esperem nada de mim. É a primeira vez que eu vou andar numa pista na corrida,
Nunca fiz um track day, então vocês não botem esperança. Eu vou andar, eu vou chegar em último. Eu quero completar. Eu falei assim, eu quero só completar a corrida. Porque a gente fala assim, 10 voltas é muita coisa. Mas na hora que você anda, não é nada. Na hora que você tá andando, não é nada. 10 voltas vira assim. Parece que deu 2 voltas, acabou a corrida. E aí eu peguei a moto na quarta-feira. Quando chegou na quinta-feira, eu já tinha comprado pneu. Já tinha separado lá, os meninos depositaram lá, né? Quando eu chego, o pneu era para pista seca. Quinta-feira, uma chuva. Uma chuva. Precisava lá de um pneu de chuva. Falei, agora, onde que eu vou arrumar um pneu de chuva? Mas eu acho que era 3 e pouco o par para poder comprar. Assim, gente, não tenho de onde tirar agora. Um dia antes, no dia, né? Quinta-feira eu não andei. Então, aí é quinta, sexta, sábado, domingo é a corrida. Teria esses 3 dias para me treinar. Já não treinei na quinta. Então, fiquei com 2 dias de treino. 2 não, um dia, na verdade. Porque no sábado. Não, no sábado também é dia de treino. Então, na sexta, cheguei na sexta. Graças a uma alma caridosa, meu grande amigo, que eu falo assim, que foi um prazer conhecer ele, também ajudou ele bastante. A gente vai lá, eu vou na loja dele, leva a moto pro pessoal, a gente faz café da manhã, que é o Léo da Star Race. Ele, assim, eu falei pra ele, e aí, você conseguiu andar e tal? Eu falei assim, pô, não consegui. Tá uma chuva, eu não tenho pneu de chuva, eu comprei pneu de pista seca, né? Nem Sim. lembrava que tinha essa coisa de comprar um pneu para pista seca, outro para pista molhada. Porque pra gente no wheeling é um pneu, a gente usa um pneu para tudo. Que se lasque. Mas na corrida não, né? Então eu ainda tô meio ainda perdida nesse mundo do superbike, ainda de super velocidade, moto velocidade. Tô aprendendo bastante coisa. E aí ele, pô, meu, se você tivesse falado mais cedo, eu tenho um jogo de pneu aqui. Eu falei, eu não acredito. Ele, não, faz o seguinte, eu vou levar aí pra você. 1 hora da manhã da quinta-feira, de quinta pra sexta, ele levou pra mim lá. E levou cobertor de pneu também. Porque eu não tinha cobertor de pneu, eu não tinha nada. Aí ele foi, me deu esses pneus, o cobertor de pneu. Chegou na sexta, consegui treinar. Mas eu entrei, a primeira vez que eu entrei, aquela pista virou assim uma imensidão. Parecia que eu tava num deserto. Enorme assim. Eu falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui? E como tava chovendo, entrou pouco piloto na pista. É a primeira bateria de manhã. E eu fiquei perdida. Olhei assim, eu falei assim, meu, eu só quero concluir a prova. Nem que eu chegue em último. Falei, só quero concluir a prova. Aí o primeiro treino, nossa, eu entrei toda dura. Sabe, parecia que eu nunca tinha andado de moto? Parecia que eu nunca tinha andado de moto na minha vida. Aí nos últimos dois. Só Oi. te cortar um minutinho e te falar um adendo em cima disso que você falou. A primeira vez que eu andei em Interlagos foi ano passado, né? Cara, eu não conseguia fazer uma curva. Eu não conseguia Foi, curva. foi esse meu sentimento também. Foi isso que aconteceu comigo. Nem era competição. Eu imagino, tipo, o sentimento ainda em cima dentro de uma competição. Você tava Sim. treinando para uma competição. Então, assim, cara, o sentimento é muito louco. Não, é demais. E foi que nem eu falei. Eu nunca tinha feito um track day, então foi pior ainda, né? Porque não sabia de nada em relação a. É que a frenagem é tudo diferente. É totalmente diferente do wheeling. O wheeling ajuda, lógico, ajuda, mas assim, é uma coisa totalmente diferente o estilo de pilotagem. Então, a primeira bateria foi uma bosta pra mim, assim. Desculpa até a palavra. Mas assim, eu fiquei toda dura, toda dura. Aí nas últimas duas entrou mais um pessoal, porque deu uma diminuída na chuva um pouquinho. Aí o pessoal entrou. E aí tem o traçado, né? Da pista. Pra você pegar tudo certinho. Então, o que que eu fiz? Quando entrou o pessoal, eu fiquei observando, que eu gosto de observar bastante. Até no wheeling, às vezes eu paro, fico olhando pra mim observar, né? O que que eles fazem. Então, eu ia observando pra ir acompanhando. Aí eu já fui melhorando um pouco. Mas assim, chuva o tempo inteiro. Sábado, a mesma coisa. Chuva, 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 chuva. E aí, a nossa categoria, ela é a categoria escola.
né, que anda junto com os homens. Então, a categoria 300 e 400 junto. É a 300, as 400 e a categoria das meninas. Então, são 3 categorias dentro de uma só. Então, a gente anda junto com os homens, mas a classificação é tudo separado. Tanto que nesse dia ia andar 7 meninas. Mas aí, no final, a gente andou só em 5, né? Por conta do mau tempo, tudo. Teve os imprevistos das meninas lá. Andamos só em 5. Mas eu fiquei acho que em quinto, né, para largar das meninas. E era 23 pilotos na categoria total. Eu saí em 20º não, 19º. Foi bem. Saí em 19º. Porém, na hora do nervoso eu não tinha treinado a saída. Não sabia como que fazia. Nem nada. Aquele negócio, as motos acelerando tudo, aí você fica assim, aí tinha uma bandeira. A primeira, aí da primeira volta de apresentação para depois ser a largada. A primeira volta de apresentação foi só a bandeirada. Então, assim, aí eu fui lá toda empolgada, soltei a embreagem, tudo, a moto levantou e morreu. A moto morreu. Apagou o painel, falei, já era. Não vou nem conseguir andar na volta de apresentação. Aí liguei a moto lá, ela funcionou, eu fui e dei a volta. Aí na segunda, de novo, tô lá esperando a bandeira, né? Olhando pra bandeira. Cadê a bandeira? Aí era só a luz em cima. Meu E detalhe, quando a gente... Só que assim, foi que eu falei, era minha primeira vez em tudo, então eu não sabia de nada. Não sabia de nada, não tinha treinado nada. E aí, na largada, quando a gente assiste, né, as corridas, as coisas, a gente vê o quê? A luz vermelha acende e depois acende a verde, né? No Superbike não, é só a vermelha, apagou a vermelha, você sai. Aí nisso, na hora que apagou a vermelha, eu fiquei esperando a verde, e aí eu olhei, o pessoal começou a sair. Aí eu fui de novo sair, a moto acelerou, eu empinei normal, só que a moto morreu de novo. Saí em último. Aí eu peguei e fui tentando alcançar o pessoal, conseguir terminar a prova no geral em 16º. Nossa, foi bem demais. Sim. Foi bem demais. E aí, só que aí tem mais um porém, né? Não estava chovendo na corrida, então assim, eu treinei só na chuva. Nossa, menina. Tomei na chuva. Quando eu fui correr, eu corri com a pista seca. O pneu tava com cera, então Puxado. foi bem, assim, é muito nervosismo, você não tem noção. Ali junta tudo. Mas aí eu terminei a prova, né, em 16º no geral e 5º das meninas. Mas eu fiquei super feliz, porque eu consegui concluir a prova e ainda peguei troféu. Então eu falei assim, pra mim tá ótimo. Não, foi que nem eu falei pro pessoal, eu tava com medo, eu sempre falei que assim, eu achava que o Superbike pra mim não ia ser uma coisa que eu iria fazer. Nunca me passou pela cabeça, porque eu sempre assistia e falava, gente, esses caras são loucos de ficar andando assim. Eu falava, eu tenho medo. Mas aí depois que eu fui, agora eu não quero mais parar também. Eu achei legal, Fanny. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho disso aí, porque não é só você que tem medo. Depois que a gente começa a estar perto de pessoas que gostam de conhecimento, que gostam de se desenvolver, a gente escuta bem essa palavra, né? Nossa, cara, isso é difícil, isso e aquilo. Não, é o que eu sempre falo, assim, eu sou bem verdadeira. Eu fiz. Aí depois que eu fiz a corrida, eu fui fazer um treino, né? Um treino assim, o rapaz que me cedeu a moto, é o JP Motos, ele queria fazer umas imagens comigo, né? Porque ele cedeu a moto para mim correr lá no Superbike. Vai ficar comigo para mim poder aí dar uma sequência, né? E aí ele queria fazer uma foto, uns vídeos, um documentário mais ou menos de como que foi essa minha experiência de ser a primeira corrida, tudo certinho. E aí o que aconteceu? Cheguei lá para fazer esse treino, tipo assim, eu fui mesmo só para fazer umas filmagens. Não era nada assim, eu vou treinar, né? Aquele negócio pegado. Tanto que eu não contratei nenhum instrutor, nem nada. Eu entrei para andar, eu não levei o cobertor. Como eu não tinha ainda o cobertor de pneu, eu não levei. Eu fui buscar depois desse treino, né? Porque era caminho para mim voltar. Então eu não tinha o cobertor de pneu ainda. Eu tava sem o cobertor de pneu. Eu entrei lá na pista, dei uma volta, na hora que eu fui dar a segunda,
tinha areia na pista e o pneu ainda estava frio. Eu fui fazer a curva, a moto deslizou. Foi meu primeiro rolo, assim, mas eu falei assim, foi tão. Um negócio tão. Que parecia que não tinha acontecido nada. Eu só deslizei mesmo. Só que é aquilo. O pneu tava frio, não tinha instrutor comigo. Foi o que eu falei. Até esses dias eu postei um vídeo lá no meu feed falando sobre isso, de você usar os equipamentos bons, né, para prática do esporte, seja para o esporte também para você andar, né, na rua no dia a dia. Você tem que estar com uma boa vestimenta, né, os equipamentos, você tem que estar com um equipamento bom. E aí tem um instrutor, porque se eu tivesse lá alguém comigo, isso já não teria acontecido. Sim. E o pessoal falou assim, me elogiou por essa parte de eu ter falado o que aconteceu comigo. Sim. Só que eu falei assim, a gente não pode só mostrar as nossas partes boas. A gente tem que mostrar a ruim também. Que a gente não é perfeito, que a gente cai, que Essa é, acontece. Anne, a gente cria uma realidade que não existe. A gente cria um mundo, uma realidade não, a gente cria uma fantasia que não existe, que, tipo, do lado de cá não tem dificuldade, do lado de cá não tem custos financeiros. A moto Exato. paga, a peça não demora para chegar, você não rala, você não se machuca, você não tem medo. Sim. Tipo, você cria uma coisa na cabeça das pessoas que assim, ah, não, viajar é muito fácil, ah, não, subir na moto fazer o wheeling é muito fácil, você Então, aí foi o que eu falei, assim, eu acho que essa parte da gente falar, né, também, eu não tenho vergonha de falar. Realmente, eu por inexperiência, eu caí. Na verdade, assim, eu escorreguei, né? A moto saiu de lado assim, tipo, eu tava aqui, a moto caiu aqui. Então não foi assim uma queda. Poderia ser pior, poderia, mas assim, eu tava em baixa velocidade, o pneu tava frio, tinha areia também pra dificultar um pouco mais, né? Então, mas eu sempre falo pro pessoal, você ter alguém lá, um instrutor, pra te ajudar é importante. E você tá sempre bem equipado. Que aí você vai conseguir evoluir bastante. Então, essa parte eu sempre falo, eu não tenho medo de falar que eu tenho quedas, porque ninguém é perfeito, gente. Todo mundo tem um erro alguma vez na vida, né? O pessoal me elogiou bastante por eu ter falado nessa parte. Então, eu acredito que a gente sempre tem que trazer essa perspectiva também pro pessoal. Que não é sempre perfeição, né? Que às vezes a gente também erra, a gente cai. Tem essas partes. não, e tem uma frase que é muito viva e eu acho que é muito verdadeira, que só te zoa quem é pequeno. A pessoa que é grande, a pessoa que sabe muito, a pessoa que ela tá num ponto ali que ela é muito profissional, que ela realmente adquiriu muito conhecimento com o passar do tempo, ela não vai te zoar pelo fato de você estar tentando ser melhor do que você era ontem. Sim, é isso mesmo. Cara, e isso é muito legal, né, Fanny? Eu acho que essa frase ela dá um impulsionamento muito grande pra gente entender que você não vai saber agora, não vai ser fácil agora, não vai ser fácil lá na frente, mas o tempo vai te Sim. moldar, o tempo vai te trazer experiência, o tempo vai te trazer aquela carga, e é entender que tem um processo ali, que não vai ser do dia pra noite. Exatamente, é o que eu sempre falo. Até hoje não é fácil ainda a minha carreira no Wheeling, ainda tenho muito a crescer. De um ano para cá foi que eu senti bastante evolução, né, nessa parte do esporte, mas eu ainda tenho bastante coisa ainda para evoluir. Com certeza. E eu tenho certeza que a gente vai ouvir muito ainda seu nome aí, ó, nas Tomara, ganhando tudo. né? Amei! Vai sim. Querida, quero já de cara agradecer imensamente você ter aceitado o convite de estar aqui, mesmo com o tempo aí reduzido. Foi uma delícia nossa conversa. Imagina, que Muito. agradeço. E eu agradeço você porque eu te conheci lá no Festival Interlagos, né? O ano passado, lá que você estava na Pirelli, dando a palestra lá. Fiquei encantada também, porque é assim, cada vez que a gente conhece mais mulheres, né, que está no nosso meio, eu acho que é muito gratificante. E quero que cada vez mais mulheres apareçam, né, no mundo do motociclismo, seja no esporte, seja para estar andando na rua. Quanto mais, melhor. E foi o que eu sempre falei, o que eu puder estar ajudando, né? Eu sei que a força feminina aí
é muito unida. Então, assim, eu falo para as meninas que estão querendo começar agora a andar de moto, tem medo, sempre procurem dicas, não fiquem com vergonha, perguntem mesmo. Se você tem mais simpatia por uma pessoa, não fique com vergonha, porque eu tenho certeza que se você acompanha essa pessoa, ela vai te ajudar sim. Porque a gente está aqui para isso, né? Influenciar as pessoas a poder tirar esses medos. Sim, sim, não, e assim, eu sou muito grata por você ter assistido, ter ficado lá, foi muito gostoso aquele momento. Queria ter tido mais tempo, você vê que o tempo é sempre pouco. Sim, não, é muito corrido. Você começa a falar, vai desenvolvendo vários assuntos e acaba ficando com o tempo assim, né? Passa rapidinho. A gente não dá tempo de falar de tudo. Então, já quero deixar aqui agradecido também quem participou, quem fez perguntinha. E quem não ficou respondido, gente, por favor, manda direct. É porque realmente não dá tempo da gente abranger tudo. Só tem aqui perguntando sobre o acidente de Interlagos, Superbike. Qual acidente? Só pra gente, mas porque ele já perguntou 3 vezes aqui, eu deixei Eu não passar. vi ele perguntando. Então, não podemos falar sobre o acidente em Interlagos, Superbike. Qual acidente que foi? Não sei qual que ele tá falando também, não. Vamos ver se ele responde. Mas enfim. Mas é na arrancada. Eu não fiquei sabendo. Tô sabendo também não. Foi na última etapa? Batida na traseira da moto. Não Uai, será sei. que é antigo, não? Foi nessa última etapa que teve? Eu acho que foi do menino que bateu na traseira do Ah, sim. Não, foi ele que bateu. É um menino, se eu não me engano, é Edu o nome dele. Ele é tudo de um lado só. Ele tem, se eu não me engano, a parte do lado direito dele, que é o acelerador, paralisada. Então ele usa tudo desse lado aqui. Aí parece que lá na saída um atrapalhou ele e aí ele pegou e saiu e bateu. Foi alguma coisa assim que eu tava um pouco pra frente. Então eu não vi como aconteceu, eu fiquei sabendo assim por cima, mas ele corre, faz tudo com a mão esquerda, acelera, freia, embreagem. Nossa, quebrou o pé? Não foi bonito. Quebrou. Se quebrou, não sei, mas assim, o que eu fiquei sabendo por cima é isso, que o rapaz que se perdeu lá, ele bateu na traseira de uma moto e depois ele bateu na parede. Foi porque o da frente deixou a moto morrer e na hora que ele foi sair, ele acabou batendo na moto e depois pegou na parede. Mas assim, com ele, que eu saiba, não aconteceu nada. Mas foi isso. Enfim, né? Não... Desculpa aí não poder responder antes, é que a gente tava aqui nos assuntos. Não, e acaba que, assim, é que nem eu falo, Depois manda. vai subindo a mensagem aqui, a gente não vê, porque eu também tô intertida no que você tá falando. Sim, a gente acaba, né, se envolvendo aqui, falando. Normal. Então, assim, a gente fica com o olho no peixe, olho no gato, mas as mensagens aqui às vezes vão subindo. Mas tá respondido aí. Fanny, muito, muito obrigada por você tirar um tempinho e estar aqui. Tenho certeza que ainda vão ter muitas outras oportunidades da gente estar junto, da gente estar se falando. Com certeza. Quando quiser de novo, pode chamar. E aí é que hoje eu tenho um compromisso, né? Então, aí por isso que esse tempo tá meio reduzido. Mas se vocês tiverem perguntas aí, quiserem perguntar mais alguma coisa, pode mandar no direct que eu respondo. E depois, mais pra frente, quem sabe eu volto aqui de novo com a Sassá. Com certeza. O convite não vai faltar. Fanny. Eu agradeço de verdade. Muito obrigada mesmo. Foi o que eu te falei. Te acompanhando lá no festival. Fiquei muito encantada também pela sua história. E é isso aí. Obrigada, gata. Beijo enorme. Ótima noite pra você. Galera, brigadão de novo. Quinta-feira tem bom descanso. Obrigada. Tchau.